Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vou fazer a análise aos volumes 1 e 2 da série Fateless, publicadas aqui em Portugal pela editora G-Flow Studio Portugal. Esta série é da autoria de Brian Azzarello no argumento e com arte de Maria Lovett. Para começar a análise, esta série é um bocadinho difícil de explicar e a própria sinopse da editora dá-nos uma informação muito vaga sobre aquilo que vamos ter neste volume. Basicamente, nós acompanhamos a vida da nossa protagonista, a Faith, e ela gosta de estar entre os amigos e dizer que percebe de magia, que tem superpoderes, e nós percebemos ao longo das primeiras páginas que isso de facto não é verdade e que tudo aquilo que acontece trata-se de, digamos, uma ironia do destino. No entanto, tudo começa a desenvolver-se quando ela conhece uma mulher chamada Poppy, que é uma jovem tal como ela, e elas começam a ter relações sexuais e experiências sexuais. Podemos logo perceber que é um volume que tem cenas de sexo explícito e que aborda tanto relações heterossexuais, homossexuais e também bissexuais. Nesse sentido, é uma série que aborda qualquer tipo de relações sexuais e isso para mim é um ponto positivo, porque qualquer tipo de relações sexuais merecem ser apresentadas na banda desenhada e noutras mídias. No entanto, a história começa-se a desenvolver então quando a Faith conhece a Poppy e vamos acompanhando a experiência sexual após experiência sexual numa arte muito gráfica, muito explícita. No entanto, um dos grandes problemas desta série é que parece que aquilo que vamos tendo ao longo destes primeiros 6 números que estão compilados no primeiro volume são situações que não têm assim uma relação muito forte entre si. Parece que não há um fio condutor que junte tudo e que apresenta uma narrativa muito clara, e que eu acho que isso é um ponto negativo deste primeiro volume. No entanto, também há um ponto muito importante, é que quando Poppy apresenta à Faith o seu pai, que é o Louis, que é este personagem aqui, e que ele é um artista, e depois eles também começam a ter relações sexuais. No entanto, essa relação não se remete apenas à parte sexual, eles começam-se a conhecer, têm uma relação como se fossem amigos, e ele, como é artista, faz com que a Faith envergue também nesse mundo da arte, e ela então torna-se uma pintora, e ela utiliza também e inspira-se muito nas suas experiências sexuais para fazer as suas telas. Começa a ter muito sucesso, a ter muita fama, e começa-se a afastar também um pouco do seu núcleo de amigos, que é apresentado logo nas primeiras páginas, e eu acho que isso seria um caminho interessante por parte do Brian Azzarello em mostrar como a ascensão para a fama poderia fazer com que a Faith perdesse contacto com as pessoas, perdesse um pouco a sua identidade. No entanto, passando para o segundo volume, isso não é abordado. No segundo volume, ela viaja para Turim para ter com a Poppy. Ela no final do primeiro volume vai para Turim, e então ela encontra-se. É apresentado também outro personagem que é, digamos, um amante da Poppy, e a Faith também começa a ter relações sexuais com ele, mas a história continua a ser acontecimento atrás de acontecimento que não tem propriamente nenhuma ligação, não há, digamos, um fio condutor da história, como eu disse, e eu acho que para mim isso é um ponto bastante fraco no que diz respeito ao argumento do Brian Azzarello. Se no primeiro volume foram apresentadas algumas questões, como o facto de a Poppy, a Faith e até o Louis terem alguns poderes sobrenaturais, e depois nós descobrimos que ele é uma espécie de diabo, e que faz com que ela tenha esses poderes da magia. Temos também outro plot em que vemos uma espécie de uma velha cigana que vai ter com a Faith e que lhe dá informações assim bastante vagas, mas que faz com que o leitor e a própria Faith desconfie das motivações do Louis e da própria Poppy. No entanto, no segundo volume ele traz ainda mais questões e não responde a nada, e na minha opinião isso foi, digamos, um ponto bastante fraco. Algumas situações e mesmo nas relações sexuais são apresentadas de uma forma muito clichê,
Por exemplo, quem leu o Deus Americanos encontra ali coisas muito parecidas. No entanto, não deixa de ser uma série interessante por mostrar esse lado da sexualidade, de mostrar coisas absolutamente grotescas e por seguir um caminho até bastante psicadélico. No entanto, eu acho que as situações apresentadas não estão sustentadas por um argumento que seja relativamente bom para sustentar estas situações. Falando da arte, eu acho que tem coisas muito boas e tem coisas também muito más. No que diz respeito às personagens, ao design delas, às expressões faciais e às emoções, eu acho que são apresentadas de uma forma muito boa. As próprias cenas de sexo, nós podemos perceber as sensações que os personagens estão a ter. No entanto, o grande problema da arte, na minha opinião, é no que diz respeito aos espaços, aos meios. São bastante básicos, não tem um detalhe, não tem nada que prenda e que faça realmente com que o leitor fique impressionado pelos fundos e pelos cenários, e que eu acho que cria aí um contraste entre personagens muito bem desenhadas e cenários muito fracos. A utilização das cores eu gostei, passa essa vibe psicadélica. No entanto, olhando para os extras de ambas as edições, que são uma extensa galeria de capas, podemos claramente perceber que o forte da ilustradora é sem dúvida as personagens e não os cenários. Temos ali uma galeria de artes absolutamente fantásticas e que obviamente elevam esta edição da Jafloy Studio Portugal. Os moldes da edição é capa dura, papel brilhante e também tem essa galeria de extras que é muito boa. E então, no que diz respeito à edição, não tenho nada a apontar. Para finalizar, eu acho que Fateless é uma série que no primeiro volume tinha muito potencial para ser algo extremamente fantástico, mas que se perde um bocadinho no segundo volume. No entanto, estou ansioso por ler o terceiro e último volume, que irá fechar, digamos, a série, e estou à espera que o Brian Azzarello consiga dar respostas a todas as questões que são levantadas ao longo destes 2 volumes. Queria fazer apenas uma menção pelo facto de termos então uma série que tem esse lado sexual abordado. Não é algo que esteja muito presente no nosso mercado, principalmente no que diz respeito a cómics americanos. A Devir teve uma aposta na série Criminosos do Sexo, mas infelizmente ficou-se pelo segundo volume, que é uma série que eu acho que é muito boa. Mas temos aqui este Fateless que tem coisas interessantes, mas eu diria que não é uma série essencial do catálogo da Jafloy Studio Portugal. Mas digam vocês se já leram esta série, se estão a gostar da história, se gostam da ilustração, e não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder mais análise de banda desenhada, e passem nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, os links estão na descrição. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.